Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo de revisão, que é sobre o antagonista do receptor mineralocorticoide, agora abordando a doença renal não diabética, né, e principalmente discutindo aí o seu potencial papel nas doenças glomerulares. Como forma introdutória, os autores eles começam dando um quadro geral aí da doença renal crônica, né, falando das doenças glomerulares, tanto de etiologia diabética quanto não diabética, como causas comuns de DRC, sendo o diabetes a causa mais frequente, como a gente sabe de outros trabalhos, estudos epidemiológicos, e ele traz o dado, inclusive, desse artigo que foi publicado em 2020, sobre um levantamento de pacientes com doença renal crônica de 1990 e 2017, para mostrar aí a relevância, né, dessas etiologias. Então, a doença renal diabetes tipo 1, 2, glomerulonefrites aqui em verdinho, hipertensão e outras etiologias. E nesse gráfico em específico, aqui a gente tem nesse eixo vertical uma unidade chama DAILY, que é o ano de vida ajustado por incapacidade, basicamente corresponde a um ano de saúde plena perdido por conta da doença, né? E essa saúde plena perdida, ela contabiliza tantos anos que o paciente vive com aquela doença, né, gerando incapacidade, quanto os anos que ele perde por morrer precocemente sem atingir a expectativa de vida. Então, a gente vê um impacto dessas doenças renais por etiologia, levando a esses deles, né? Essa unidade. E aqui, por idade, também no eixo horizontal, a gente vê, não aparece aqui a idade, mas vai crescendo, né, a prevalência, né, e o número dessas unidades correspondente às etiologias. Então, o diabetes dispara aqui, tanto tipo 1 quanto tipo 2, que é o vermelhinho, e o rosa mais clarinho, o vermelho mais clarinho, e as glomerulonefrites, que são os verdes, você vê que tem um pouco maior no adulto jovem, mas ainda assim no adulto mais velho, depois diminui, e a hipertensão que é pouco nas crianças e começa a aparecer do adulto jovem até o idoso, e aí ganha maior destaque, mais do que as glomerulonefrites. E as outras causas que ficam aqui nesse azul mais clarinho. E falando das glomerulopatias primárias, ele até cita que tem um trabalho, que é esse artigo aqui de revisão de 2011, que fala da incidência dela, que pode variar ali de 0,2 a 2,5 por mil habitantes, até destacando assim que apesar de ela não ser tão prevalente quanto diabetes, elas também comprometem, né, a saúde de forma geral, dando uma importância na doença renal crônica, sendo um fator importante também para a doença renal crônica. E se a gente for ver nesse artigo aqui dessas doenças glomerulares primárias, que ele coloca lá nephropatia por IgA, GESF, nephropatia membranosa, dentre outras, algumas coincidências até muito baixas, assim, de 0,2 por mil habitantes, e pela OMS, doenças raras, é até 65 por 100 mil habitantes, ou seja, 0,65 por mil habitantes. Então, algumas dessas glomerulopatias são até classificadas como doenças raras, né? E além disso, as causas secundárias são heterogêneas, a gente tem doenças autoimunes, malignidade, infecções e drogas, e toda essa heterogeneidade de doença renal não diabética causa uma dificuldade no recrutamento para estudos clínicos randomizados, e isso gera um impacto na qualidade de evidência, um atraso no reconhecimento do diagnóstico, e além disso, a gente pode ter uma doença glomerular não diabética diagnosticada por biópsia em diabéticos, que pode confundir ainda mais a alface e classificação de doença glomerular. Então, independente da etiologia, apesar dessa dificuldade dos estudos, a gente sabe que todas elas evoluem para aspectos comuns da doença renal crônica, que são a perda da função renal, com perda de néfros, adaptação e fibrose, proteinúria e o aumento do risco cardiovascular associado à DRC. E esses três aspectos principais, eles são alvos de estudos primariamente em doença renal diabética. Né? A gente vê muitos estudos em glomerulopatia focado na patogênese, nos aspectos imunológicos,
mas como alvo em tratamento, né, tanto de reduzir fibrose, proteinúria e risco cardiovascular, são estudos com menos qualidade de evidência do que temos para a doença renal diabética, né? Então, os objetivos desse artigo é exatamente discutir o manejo terapêutico na doença glomerular não diabética, envolvendo esses aspectos e necessidades não atendidas da DRC, e considerar a associação terapêutica de medicações para tratar esse subgrupo, e explorar as novas drogas no tratamento de DRC de glomerulopatia não diabética, e aqui a gente vai trazer um enfoque específico no antagonista do receptor mineralocorticoide, que ele vem debater o papel dele. Então, ele traz inicialmente aqui uma tabela mostrando todas as terapias atuais que a gente tem para as glomerulopatias, com melhor qualidade aí de evidência, principalmente focado no quadro de base da patogênese imunológica. A gente vê, né, aqui das síndromes nefróticas, então lesões mínimas, nefropatia membranose, GESF, né, os corticoides, rituximab, inibidor de calcineurina, ciclofosfamida. Aí ele traz algumas de síndrome nefrítica ou síndrome mista, que é a antimembrana basal, ou a ANCA, né, as glomerulonefrites mediadas por imunocomplexo, aí temos as relacionadas à infecção, lúpus, temos a anafilaxia por IgA e a glomerulopatia por C3, e aqui a gama de tratamentos é principalmente voltado para imunossupressores. Eu chamo a atenção para a nefropatia por IgA, que provavelmente, por ser das glomerulopatias primárias mais prevalentes, e também não ter tanta assim, resposta a imunossupressor, a gente tem visto agora mais tratamentos focados na tentar controlar a resposta inflamatória, agir no sistema imunológico, e por isso talvez a gente vê mais trabalhos envolvendo outros tratamentos voltados para controle de proteinúria na nefropatia por IgA do que nas outras glomerulopatias. Então, a gente já traz aqui, além dos imunossupressores, né, os inibidores do sistema renina-angiotensina, traz o sparsentan, né, que também tem o inibidor do receptor de endotelina, e alguns trabalhos, até no CADIGO de 2024, já também fala do inibidor de SGL2. Então, aqui também, já no finalzinho, tem a gamopatia monoclonal, que também tem os imunossupressores, e a nefroesclerose hipertensiva e doença renal diabética, que aí sim, né, não tem tratamento imunossupressor, e aí é voltado para os inibidores do sistema renina-angiotensina, os inibidores do SGLT2 e a finerenone, que é o que a gente vai comentar hoje principalmente, que é um antagonista do receptor mineralocorticoide. Além dessas terapias, né, com foco na patogênese principal dessas doenças glomerulares, a gente tem os tratamentos das complicações. Então, hipertensão, com mudança de estilo de vida, o uso de ECA e BRCA já é bem consolidado em algumas, o uso do antagonista do mineralocorticoide, principalmente no contexto de hipertensão resistente, e outros antihipertensivos. Edema, diuréticos e restrição de sódio, a dislipidemia, com uso de estatinas, outros lipolipemiantes e mudança de estilo de vida, a hipercoagulabilidade, né, trombose com os anticoagulantes, e a proteinúria, que a gente usa aí já classicamente bem estabelecidos, o IECA ou BRA, os inibidores de SGLT2, que eu vou discutir um pouquinho, né, com as novas recomendações, e o antagonista de mineralocorticoide, que é o que a gente vai focar. Então, só para recapitular, eu trouxe essa figura aqui para a gente rever esse esquema, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, aquilo que a gente aprende lá na faculdade, né, como é ativado fisiologicamente o sistema. Então, eu tenho uma queda pressórica ou do volume arterial circulante, volume efetivo circulante. Isso leva a uma liberação da renina, né, pelo rim, e essa renina vai agir sobre o angiotensinogênio que é produzido no fígado, gerando a produção de angiotensina 1, né, e a angiotensina 1 é convertida a angiotensina 2 através da enzima conversora de angiotensina produzida principalmente liberada nos pulmões. A angiotensina 2, ela vai agir aqui na adrenal, que vai estimular a produção de aldosterona.
a aldosterona vai agir lá na porção distal, né, do rim, promovendo a reabsorção de sódio, e isso de sódio e água, aumentando a pressão arterial, né, e com essa troca também aqui na porção distal vai ter a excreção de potássio, e a gente sabe hoje que no coração e no rim, o aumento da aldosterona também leva à inflamação e fibrose. Lembrando que aqui a liberação da angiotensina 2 também leva à vasoconstrição, que contribui para o aumento de pressão, e outros efeitos inflamatórios e tudo mais nos órgãos altos. Então, falando da aldosterona, a gente sabe que já é bem estabelecido, né, o bloqueio do sistema renina-angiotensina PE, cobrar, eles são efetivos para o controle pressório, porém, e para o controle de proteinúria também, mas uma proporção considerável de pacientes ainda assim progridem a despeito dessa terapia. E alguns estudos mostram que o aumento dos níveis séricos de aldosterona é um fator de risco independente de progressão de DRC, mesmo em paciente que esteja com bloqueio do sistema renina-angiotensina pelo IECA ou BRA. Alguns trabalhos até mostram que o nível de aldosterona, inicialmente, ele cai com esse bloqueio, né, do sistema, mas depois ele se eleva e fica elevado por um longo período, que é um fenômeno que eles chamam de avanço da aldosterona, né, como se fosse um breakthrough, que eles falam. E com esses dados, né, tem se mostrado cada vez mais um reconhecimento do papel da aldosterona na patogênese da DRC, envolvendo progressão da doença renal crônica e também da doença cardiovascular, que tem esse link que a gente vai ver mais para frente. E aí surge, né, a figura do antagonista do receptor de aldosterona. Esse receptor mineralocorticoide, ele está expresso em vários tecidos, no rim, no cérebro, coração e no colo, e algumas células, principalmente fibroblastos nas células imunes. Ele está envolvido no equilíbrio de fluido, eletrólitos e na homeostase hemodinâmica e no reparo tecidual. A superexpressão do receptor, ela causa inflamação e fibrose cardiorrenal. A adição do antagonista mineralocorticoide, muitos trabalhos mostraram redução dos desfechos cardiovasculares e renais, e ao se ligar ao receptor, o antagonista, ele impede a ação da aldosterona, inibindo, assim, a ativação desse receptor e, consequentemente, reduzindo a inflamação e remodelamento. O antagonista do receptor mineralocorticoide reduz proteinúria, e aqui os autores trazem o dado principalmente através desse artigo de revisão que foi publicado em 2019, falando sobre os efeitos do antagonista nas doenças renais proteinúricas. Essa revisão tem envolvendo aí tanto doença renal diabética quanto não diabética, que mostrou esse efeito na redução da proteinúria. E quais são os tipos de antagonista do receptor mineralocorticoide, né? Então, a gente tem 3 principais tipos. Aqui, o de primeira geração, que é o esteroidal, que é a espironolactona. O de segunda geração, ainda esteroidal, que é o eplerenone. E o de terceira geração, aí, o mais recente, né, não esteroidal, que é o finerenone. Vamos ver com mais detalhes. Então, aqui, a espironolactona, né, que é esteroidal, ela é um antagonista potente do receptor, mas ela é não seletiva, ela se liga também aos receptores de progesterona e de andrógenos. E tem um mecanismo de antagonismo passivo, a distribuição maior nos rins do que no coração, tem outros efeitos ativos metabólicos e uma meia-vida mais prolongada, e até o momento não tem nenhum estudo com qualidade de evidência que possa indicá-la no uso de DRC isoladamente. Estou falando aqui não para insuficiência cardíaca, nada, DRC isoladamente, né? Então, ela foi aprovada já há muito tempo, em 1960, é usada para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, hipertensão, principalmente no contexto de hipertensão resistente, edema em pacientes com cirrose hepática, que é o hiperaldosteronismo secundário, né? E no hiperaldosteronismo primário. E aqui a gente tem o eplerenone, que é uma droga também esteroidal. Ela é menos potente que a espironolactona, mas ela é mais seletiva para o receptor, né? Tem um bloqueio semelhante, que é um antagonismo passivo, também está mais distribuída no rim do que no coração, uma meia-vida mais curta, e tem efeitos menos significativos na inflamação e na fibrose que o finerenone, que é o próximo que eu vou mostrar. Ou seja, reduz menos
inflamação e fibrose do que o finerenone, que é o mais potente. Também não tem nenhum estudo com qualidade de evidência suficiente para indicar isoladamente para DRC. A eplerenone foi aprovada em 2002 para insuficiência cardíaca pós-IAM e hipertensão, né? Então, também, como eu falei, esteroidal com maior seletividade do que espironolactona. E aí, o mais recente, que é o não esteroidal, a finerenone, também é potente e seletivo. O bloqueio dela é por antagonismo passivo e também ela muda a conformação do receptor. Tem uma distribuição mais balanceada entre rim e coração. Não gera metabólitos ativos. Tem uma forte inibição da inflamação e da fibrose comparada com a eplerenone. E tem um menor risco de hipercalemia comparada com a espironolactona. Esse aqui tem estudos que a gente vai mostrar mais para frente, que é indicado para DRC com diabetes, tá? Com uma taxa de filtração glomerular acima de 25. Foi aprovado em 2021 para doença cardiorrenal em paciente com diabetes tipo 2. É seletivo e mais potente. Os estudos mostram redução no declínio de taxa de filtração glomerular, doença renal estágio final, avançado, e morte cardiovascular e AM não fatal, e hospitalização por IC em diabéticos. Só para recapitular, não há nenhum estudo randomizado controlado fase 3 que tenha avaliado o uso em glomerulopatia não diabética, a ponto de a gente indicar para essa situação. O CADIGO 2021 de glomerulopatias, ele sugere o uso do antagonista do receptor mineralocorticoide esteroidal para redução de proteinúria, se equilibrar não for possível, e recomenda fazermos estudos randomizados e controlados para avaliar o uso da adição do antagonista do receptor mineralocorticoide ao IECVRA em glomerulopatia não diabética. Então, temos aí para fazer, né, esses estudos. Eu até fiquei surpresa com esse artigo que a gente não tinha ainda estudado espironolactona, né, que é o antagonista esteroidal, com um estudo clínico randomizado e controlado nesse contexto, mas eu imagino que também muito pelo receio, né, da hipercalemia. Então, é importante destacar isso, que embora os estudos mostrem um efeito na redução de proteinúria para todos os antagonistas do receptor mineralocorticoide, apenas o finerenone, que é o não esteroidal, está indicado para tratamento de DRC em diabetes tipo 2. E aqui eu trago um pouco dessa experiência que o artigo também mostra, que é do uso do antagonista do receptor mineralocorticoide na glomerulopatia diabética, porque a gente até costuma ver muitos desses tratamentos para DRC vindo de estudos feitos em diabetes, e aí a gente usa, começa a estudar, ouvir subpopulações de pacientes com glomerulopatias, como, por exemplo, até o caso da nefropatia por IgA, né, que a gente tem lá subpopulações de estudos que avaliaram inibidor de SGLT2, aí você começa a utilizar e ver o resultado de redução de proteinúria, desfecho renal. Então, a experiência que a gente tem, né, primeiro que IECBRA já tem uma década de experiência, então é bem consolidada, a maioria dos estudos que utilizam o antagonista mineralocorticoide, eles têm já o uso prévio de ECA ou BRA em dose otimizadas, e muito do uso da espironolactona, que foi o primeiro deles, principalmente no cenário de indicações de doença cardiovascular, revelaram esses benefícios protetores renais, ilustrando aí o link entre o desfecho cardíaco e renal. Esse aqui é um deles, que foi publicado em 2018, que o artigo cita, que o valor prognóstico, né, de albuminúria e a influência da espironolactona em pacientes com insuficiência cardíaca. Essa subanálise do estudo clínico fase 3 de pacientes com insuficiência cardíaca em diabetes mostrou redução de 39% de proteinúria com o uso da espironolactona, comparado ao placebo. O uso do eplerenone também no cenário de doença cardiovascular mostrou benefícios protetores. Esse aqui é um estudo com eplerenone, e é um estudo clínico fase 4, que mostrou uma redução de 34% de albuminúria, mas também insuficiência cardíaca em diabetes.
e tanto espironolactona quanto o eclerenone, esses benefícios, eles foram um pouco atenuados quando a taxa de filtração glomerular era menor que 30. E a gente carece de estudo fase 3 com um antagonista esteroidal no cenário de doença renal. Quando a gente vai para o finerenone, aí vem grandes estudos que a gente viu aí nos últimos anos. Em 2020 foi lançado o Fidelio, que ele avaliou os efeitos da finerenone na doença renal crônica em pacientes com diabetes. E a gente vê aqui claramente, né, uma diferença do finerenone comparado ao placebo nos desfechos renais, tanto composto quanto os desfechos secundários, com benefício para o finerenone. E esses pacientes todos já estavam em uso de Ecobra em dose otimizada, mostrando uma redução do declínio da taxa de filtração glomerular, uma redução, né, de doença renal avançada e redução de mortalidade por causas renais. Aí, um ano depois, veio o estudo chamado Figaro, que avaliou os desfechos cardiovasculares em pacientes com doença renal e diabetes. E nesses pacientes também com dose otimizada de Ecobra, houve redução de desfecho composto cardiovascular e redução também do desfecho renal, com redução do declínio da taxa de filtração glomerular. Em 2022, eles juntaram os dois grupos, tanto do Fidelio e do Figaro, e fizeram uma análise dessas populações, que é esse terceiro estudo, mostrando uma eficácia na redução tanto dos desfechos cardíacos e renais do finerenone em pacientes com diabetes. Aqui, só para a gente ilustrar, ele cita esse outro antagonista do receptor mineralocorticoide, que é não esteroidal também, igual ao finerenone, e que já tem alguns trabalhos mostrando também aí uma redução significativa de albuminúria quando associado com IECA ou BRA, mas ainda não foi aprovado para uso em DRC, que é hexacerinone. E aí, com base nesses trabalhos, em 2022, a gente teve o CADIGO, de doença renal e diabetes, que já traz aí como recomendação o uso do antagonista do receptor mineralocorticoide não esteroidal, que é o finerenone, para pacientes nessa condição. Taxa de filtração glomerular acima de 25, um nível de potássio normal e uma albuminúria acima de 30, né? E aqui foi baseado nesses estudos. Então, para os antagonistas esteroidais, espironolactona e eclerenone, a gente não tem essa qualidade de evidência. Então, para os esteroidais, a gente não tem essa recomendação no diabetes, e nem nos não diabéticos. E para o não esteroidal, que é o finerenone, a gente tem essa recomendação apenas na DRC diabética. Não temos estudo do finerenone com a DRC não diabética. Tem essa recomendação. E quando a gente olha aqui, né, a DRC e diabetes no CADIGO de 2022, na primeira linha de terapia, a gente tem o inibidor de SGLT2 com metformina, o inibidor do sistema renina-angiotensina com Ecobra na dose máxima tolerada, estatina, e aqui, né, como adicional, o paciente, né, você já entra com o antagonista do receptor mineralocorticoide, se ele persistir com proteinúria acima de 30, né, desde que tenha uma taxa de filtração glomerular acima de 25, aqui no DRC diabetes, tá? A gente também tem outras opções aqui, e o esteroidal, ele só coloca nessa população de diabetes DRC se hipertensão resistente e uma taxa de filtração glomerular acima de 45. Quando a gente vai para o CADIGO desse ano, de DRC, não é DRC diabetes, é o de DRC, é um quadrinho até meio parecido, né? Então, a gente já vê aqui na primeira linha de tratamento, depois das mudanças de estilo de vida, ele coloca o inibidor de SGLT2 e o inibidor do sistema renina-angiotensina com Ecobra. Aqui é importante destacar que ele coloca o inibidor de ácido grãos de forma geral para o DRC, mas a gente sabe que tem algumas populações que carecem ainda de estudos. No guideline, no CADIGO de doença de rins policístico, por exemplo, eles recomendam não utilizar, às vezes pode ser que aumente os cistos, né, e tudo mais. Então, aqui é o de forma geral. E algumas, a gente sabe que tem populações específicas, né, de glomerulopatias específicas, que a gente não tem estudo direcionado de SGLT2. Alguns estão em andamento, mas a qualidade de evidência ainda carece.
mas de forma geral ele recomenda. E aqui das outras complicações, né, do manejo de hiperglicemia, se tiver diabetes, ele pede para direcionar para o cardiólogo de diabetes, e aqui no manejo de hipertensão é que entra o inibidor, o antagonista do receptor mineralocorticoide esteroidal, também para hipertensão resistente, e aqui para o antagonista do mineralocorticoide não esteroidal, só se tiver diabetes. Então, para DRC sem diabetes, a gente não tem essa recomendação, já pode explicar. Então, aqui o início de IE-cobrar para estágio 1 a 4 com albuminúria, o de inibidor de SGLT2 a partir de 20 ml por minuto, com albuminúria acima de 200, ou insuficiência cardíaca independente de albuminúria, o início dos mineralocorticoides não esteroidais se taxa de filtração acima de 25 e diabetes, e o início de antagonista do receptor mineralocorticoide esteroidal, se hipertensão resistente e taxa de filtração glomerular acima de 45. Então, a gente vê que para diabetes tem muita coisa voltada para aquelas complicações, né? Fibrose, proteinúria, redução do risco cardiovascular, mas para DRC não diabética, a gente, por enquanto, tem só o IE-cobrar, inibidor de SGLT2, em algumas até ainda faltam estudos do inibidor de SGLT2, e o mineralocorticoide não temos nenhuma evidência de qualidade, o não esteroidal. Então, a experiência do antagonista mineralocorticoide na glomerulopatia não diabética, os dados são escassos e a população é muito heterogênea. Ele cita aqui esse trabalho envolvendo doença renal crônica e osteoantagonista, e muitos desses trabalhos que ele cita envolvem a população mista, diabetes e não diabetes. Né? Esse aqui, por exemplo, com os dois grupos, teve redução de proteinúria, porém, com aumento de hipercalemia e ginecomastia. Esse estudo aqui foi em 2014, foi antes da aprovação do finerenone. Esse outro estudo também, já mostrando aqui uma revisão sistemática e meta-análise, esse aqui de 2023, já depois da aprovação do finerenone, também numa população mista, diabetes e não diabetes, com redução de proteinúria, e o benefício é maior naqueles casos com níveis mais elevados de aldosterona. Esse trabalho aqui é um trabalho retrospectivo, que o artigo cita, que foi um trabalho voltado para as glomerulonefrites. Aqui ele avaliou uma dose baixa de espironolactona de 12,5 miligramas dia. Lembrar que na população, cerca de 71% era nefropatia por IgA, e houve uma redução significativa de proteinúria, mas é um trabalho retrospectivo. Ele ainda cita outros estudos fase 2 que comparam os dois antagonistas, tanto não esteroidal quanto esteroidal na DRC, com população diabética e não diabética. Eles têm um efeito cardíaco até similar, mas com menos efeitos colaterais de hipercalemia naqueles que são não esteroidais. Ele cita estudos que associaram o inibidor de SGLT2 com o antagonista do receptor mineralocorticoide para potencializar a redução de proteinúria. E aqui eu trouxe esse de 2022, que mostra claramente essa redução, né, da proteinúria. Então, houve uma redução de 53% em 4 semanas nos pacientes que utilizaram dapagliflozina junto com eplerenone. Engraçado que apesar de não ter uma significância estatística, se observa que a dapagliflozina parece ter reduzido o efeito da hipercalemia quando associado com a eplerenone. Você vê que dapagliflozina sozinha, eplerenone, com mais hipercalemia, e quando juntos os dois, o nível basal da hipercalemia tende a diminuir. Então, o potencial efeito dos antagonistas do receptor mineralocorticoide não esteroidal na glomerulopatia não diabética envolve principalmente esse eixo, né, da doença glomerular, inflamação, né, que leva a fibrose e DRC. A gente sabe que a disfunção renal progressiva na doença glomerular inicia-se na maior parte através da inflamação. O finerenone tem um efeito anti-inflamatório no rim e coração, que é mais potente, principalmente ele é seletivo também, e um dos efeitos é promover a mudança do fenótipo M1 pró-inflamatório de macrófagos. Lembrar que eles têm existe receptor mineralocorticoide lá nas células dos macrófagos, células imunes,
Então, ele muda esse fenótipo M1 pró-inflamatório de macrófagos para o M2 anti-inflamatório, e isso através de uma alteração da expressão gênica ao se ligar no receptor mineralocorticoide. Estudos pré-clínicos também mostram o efeito antifibrótico do finerenone com redução da expressão de genes pró-fibróticos, com consequente efeito renal protetor, através da redução de miofibroblastos e a redução da deposição de colágeno. Os estudos em não diabéticos em andamento, a gente tem esses 4 estudos. Com o finerenone, a gente tem um estudo, que é esse aqui que está em fase, é um estudo fase 3, randomizado duplo cego, placebo controlado, em pacientes de população não diabética. E ele tem 57% de glomerulonefrite, ainda está em andamento. Algumas considerações de segurança, né, que é o risco de hipercalemia, principalmente para a espironolactona e eplerenone. Nos Estados Unidos, o eplerenone é contraindicado se a taxa de filtração glomerular é, inclusive, menor que 50 ml por minuto. A espironolactona e a eplerenone não são indicados para DRC isoladamente, como sem diabetes, né? A gente tem aquelas condições lá de hipertensão resistente, de insuficiência cardíaca, isso sim, mas se o paciente só tem DRC, né, com ou sem diabetes, não tem uma indicação clara. E a gente sabe que esses efeitos, né, apesar de ter esse trabalho aqui em 2019, falar que não teve uma hipercalemia significativa na DRC não diabética com proteinúria, mas ainda necessita de mais comprovação de novos estudos. A finerenone tem o menor risco de hipercalemia, com a potência similar à espironolactona, é mais potente que o eplerenone, tem maior especificidade de receptor, que a gente falou, então isso direciona maior ação anti-inflamatória e antifibrótica que o antagonista do receptor esteroidal. E ela já é indicada para DRC diabetes tipo 2. Lembrar que quando for iniciar um antagonista mineralocorticoide, a gente tem que ter um potássio e uma taxa de filtração glomerular basal antes de introduzir e fazer monitorização periódica. Idealmente não deve ser iniciado quando o potássio está acima de 5, alguns trabalhos falam até 4,8. A monitorização tem que ser mais frequente naqueles que têm maior risco de hipercalemia, pacientes que já usam, né, IEPA, BRA e outras medicações que podem dar hipercalemia. Ele sugere o uso de ligantes de potássio como uma estratégia para facilitar o uso dessas outras medicações, assim como a orientação de dieta e uso de diuréticos. Inclusive, no CADIGO de 2022 de DRC diabetes, ele sugere, né, a gente tentar medidas para reduzir o potássio antes de reduzir cobrar. E como conclusão, então, antagonistas do receptor mineralocorticoide são antiproteinúricos. A aprovação dos não esteroidais para DRC em diabetes, ela corresponde a um avanço no manejo da condição cardiorrenal. A glomerulopatia não diabética tem menos evidência de estudos se comparado com o diabetes. Entretanto, o antagonista desse receptor mineralocorticoide tem um potencial benefício e oportunidade para reduzir a progressão de DRC em doenças glomerulares. Então é isso. Não tem nada. Parabéns, Sá. Excelente apresentação, como sempre. É importante esse artigo porque a gente está usando bastante, né? O que a gente tem aqui no SUS, estamos usando bastante a espironolactona como antiproteinúrico na nossa prática, apesar de que aí nós temos só estudos retrospectivos, como você falou, mas que a gente tem visto assim benefício, né, em alguns pacientes, né? Então é importante a gente ter todo esse conhecimento que você passou, né, que a gente está usando off-label, etc. Mas é mais uma ferramenta para a gente usar, que é uma ferramenta não tão cara quanto Spazentana, né, etc. Né? Eu via, acho que dá R$ 150, né? E se for usar, né, o não esteroidal, sendo que o esteroidal o SUS dá, né? Então, acho que estamos antenados aí a essa revisão de literatura, né? Então, deixo aberto se alguém quiser fazer algum comentário. Sá, você quer comentar mais alguma coisa aí daquilo que se apresentou?
Eu fiquei até surpresa, doutora. Eu não sabia, na verdade, que a gente carecia tanto assim de estudos com o espironolactone e a plerinone na glomerulopatia não diabética, e inclusive do finerenone na glomerulopatia não diabética também, mas o finerenone é mais novo, né? O espironolactone é mais antigo, até esperava mais. Eu imagino que seja muito pelo receio da hipercalemia e tudo, mas, assim, se a gente está usando, talvez a gente pudesse fazer um trabalho comparando, né? E até vendo esses efeitos da hipercalemia, porque se está faltando evidência e a gente não tem, assim, como comprar as outras drogas ainda, a gente poderia fazer um trabalho mostrando isso, algo de evidência relacionado a isso. Não sei se dá para fazer. Perfeito, só eu concordo com você, a gente fazer um trial para avaliar o efeito antiproteinúrico da espironolactona, né, nos nossos pacientes glomerulopatas, né, principalmente os que ficam com a proteinúria residual, né, então um exemplo clássico é IgA, né. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aí, né, a gente pode fazer até um multicêntrico, né, então vamos bolar aí, quem quiser participar, né, pode dar um alô aqui, Vou só fazer no um, WhatsApp, né. vou só fazer um comentário em relação ao uso da espironolactona como antiproteinúrico. No IANSP, o Dr. Daniel ele usa bastante como antiproteinúrico. Então lá ele é um centro em que já tem usado bastante. Com certeza, se conseguisse fazer o estudo multicêntrico, em que conseguisse provar isso mais bonitinho, seria muito bom, mas lembro demais da residência em que a gente chamava até de duplo bloqueio, quando associava a espironolactona ao Iequibra, quando já estava em dose máxima. Doutora, coincidentemente, eu olhei hoje o preço do antagonista não esteroidal, está entre 150 e R$ 200. A caixinha vem com 28 comprimidos, então sairia mais ou menos esse preço mensal. Para alguns pacientes é mais possível, né? Do que os biológicos, por exemplo, também. Isso eu acho que para alguns pacientes esse preço é possível, né? Acho que vamos amadurecer essa ideia de um trial multicêntrico, vamos tentar, né? Acho que tem tudo para dar certo. Bom, então, vamos nos despedir aqui e quinta-feira que vem tem de novo, tá bom? Bom final de semana para todos. Parabéns, Sá, de novo, depois dá uma outra olhada lá. Tá Tá? bom. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Sabrine. Excelente, viu? Obrigada.